Vamos falar agora dos pilares em base para que você consiga ter um crescimento da sua clínica odontológica, do seu consultório, em bases sólidas. E tudo isso começa num financeiro bem organizado. E quais são esses 6 pilares da Embase? Bem, nós temos a separação do dinheiro, controle financeiro, demonstrativo financeiro, precificação, finanças estratégicas e, sem dúvida alguma, a segurança financeira, que é um travesseiro delicioso de se deitar todos os dias. Portanto, são 6 pilares que nós sempre defendemos como a base de quem quer crescer de verdade na odontologia. Vamos começar falando agora sobre o controle financeiro, o que ele é e por que ele é essencial para qualquer clínica que precisa de um crescimento organizado e que tem como base de decisão dados que se transformam em indicadores importantíssimos na hora de tomar qualquer decisão que você precisa tomar. Primeiro é entender o que é esse fluxo de caixa. Ele é uma estrutura que permite a leitura dos números ao longo do tempo para tomada de decisões estratégicas. Cada realzinho que entra, que sai, ele precisa ser contabilizado só que em alguma dessas categorias. Então, o dinheiro entra. Tudo que vai entrar vai ser em verdinho. Os outros vão ficar em branco. Entrou o dinheiro, você registrou, seja cartão, seja dinheiro, seja Pix, qualquer coisa. Depois disso, custos variáveis, tudo que varia de acordo com as vendas, inclusive impostos, por exemplo, custos com materiais, comissionamento dos dentistas parceiros. Depois, vamos classificar as despesas fixas, aquelas que, independente de estar produzindo ou não, elas vão acontecer todos os meses, como o pagamento do contador, como aluguel, condomínio, tudo isso, até a energia elétrica, a despeito de não ser o mesmo número todo mês, ela é sim uma despesa fixa também. Os investimentos. Classificados como investimentos, nós temos todos os custos com desenvolvimento empresarial, com a formação acadêmica também, curso que você está fazendo para melhorar a sua atividade profissional. E é lógico, a compra de instrumentais, materiais permanentes, equipamentos e, eventualmente, até obras da sua clínica também. Depois nós temos outro tipo de entradas que são consideradas não operacionais. Por que esse nome? Justamente por não estarem ligados a nada que você vende dentro da odontologia. O que é que você faz? Você faz canal, faz implantes, faz facetas, faz harmonização. Isso é que compõe uma receita de um dentista. Agora vamos pensar que você está vendendo uma cadeira antiga ou um equipamento que você não usa mais e esse dinheiro precisa entrar para o caixa da clínica. Então ele não faz parte da operação. E aqui também, em seguida, nós temos as saídas não operacionais. Essa também não tem a ver com o dia a dia da clínica. Isso não é uma despesa que normalmente acontece todos os meses, como adiantamento de divisão de lucros, como o pagamento de empréstimos ou de parcelamentos de impostos que você faz, tudo isso entra aqui também. Então, vamos agora entender como se faz essa organização. Primeiro vocês vão entender aqui que tem sempre um sinalzinho de mais na frente do que é positivo, tá? E em seguida, custos variáveis, negativo, porque é uma saída. Depois disso, primeiro indicador, esse em marrom ou dourado, que é a cor do Embase. Nós vamos ter o primeiro indicador, que é um indicador mais importante até do que o próprio faturamento, que é a margem de contribuição. Isso é o lucro bruto.
Por aqui vocês já entenderam a importância da classificação correta das despesas para a metodologia aqui da Embase. É justamente porque se você não sabe o que são os seus custos variáveis ou não os classifica direito, você começa a ter uma margem de contribuição errada. E logo em seguida, nós vamos pegar o lucro bruto ou margem de contribuição, tirar as despesas fixas. E aí nós vamos chegar em outro indicador, que é o lucro operacional, só que antes ainda dos investimentos. E por que nós separamos assim? Justamente porque nós gostamos de entender quanto foi esse montante para saber quanto que eu posso investir. Eu tenho lucro operacional antes desses investimentos ou os investimentos estão cruzando uma linha perigosa? E aí sim, depois de computar todos os investimentos, que você vai apurar o lucro operacional. Isso é para ver se a operação do consultório está saudável. E aqui sim, por regime de fluxo de caixa, isso é pelo que está acontecendo no dia a dia. O que tem aqui registrado tem que ser o mesmo que está lá no banco ou no caixa em dinheiro da sua clínica. Só que ainda não acabou, porque nós temos as movimentações não operacionais compostas de entradas e saídas, como eu acabei de explicar. Então, dessa forma, nós temos as entradas, como eu falei, saídas e, por fim, o resultado líquido. Resultado líquido é a formação de caixa. Ele é importantíssimo para quem quer ter um crescimento previsível. E depois que nós classificamos tudo, lançamos isso durante meses, você vai conseguir fazer comparações de períodos por períodos também. Não comparando mês a mês, porque um mês é totalmente diferente do outro, não tem a mesma sazonalidade. Então é importantíssimo ter esses dados organizados dessa forma para que as suas análises saiam da melhor forma. Obrigado e até a próxima aula.